Eu quero te contar uma história. O que eu vou te explicar agora é como a terceira maior corretora do mercado de criptomoedas, a FTX, pode ter gerado um prejuízo de 8,8 bilhões de dólares para os seus clientes. E acredite, esse é só o início da história. O que eu vou te explicar agora foi como uma das maiores mentes do mercado de criptomoedas pode ter gerado uma crise sem precedentes. Particularmente, uma crise que eu nunca vi nos 5 anos que eu estou nesse mercado de criptomoedas. Eu quero te explicar como ele gerou uma bolha especulativa que pode ser o equivalente a 2008 para cripto. E você vai entender tudo isso agora. Para começar essa explicação, eu preciso te ensinar como você consegue fazer dinheiro de forma infinita no mercado de criptomoedas. E o que eu vou te explicar agora não foi eu que inventei. Basicamente o Sam, o CEO da FTX e fundador da Alameda Research, num podcast no dia 27 de abril de 2022, explicou exatamente isso. E para a gente começar esse exemplo, a gente vai precisar dessa folha aqui e dessa caneta. Vamos imaginar o seguinte, que você crie um token. Basicamente, vamos criar o token A. Então, esse daqui é o token A. Até aqui tudo bem. Você criar um token é algo relativamente fácil, é relativamente simples. E o que a gente precisa fazer para o token A deixar a gente rico de forma infinita? Vamos supor que esse token aqui ele tenha 100 milhões de supply, ou seja, existem 100 milhões de unidades desse token. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma coisa simples. A gente pode pegar esse supply e dividir ele em 4 partes. Agora o que eu tenho? Eu tenho 25 milhões de token A's em cada um desses papeizinhos que eu tenho. E o que eu posso fazer para esse token A, que teoricamente, por enquanto não vale nada, começar a se valorizar de forma significativa? Posso fazer uma coisa bem simples. Eu pego uma parte do token A, 25 milhões de unidades, e eu distribuo para a comunidade. Então eu vou fazer airdrops, eu vou começar a criar programas de incentivos de liquidez, eu vou começar a distribuir esses tokens em corretoras e falar que eles têm benefícios, eu vou começar, sei lá, promover esses tokens no meu Twitter. O que acontece com esse token A? Provavelmente ele ganha uma comunidade e ele pode explodir de valor. E se esse token A, que no começo da nossa história, por exemplo, foi lançado a $1, agora, com todas as ações que eu fiz, ele vale $100. Mas o que está todo mundo esquecendo nessa história é que a pessoa que mais ganhou dinheiro fui eu, porque basicamente eu ainda tenho 75% de todos os tokens. E se eu quisesse puxar o tapete e ferrar todo mundo, seria relativamente fácil. Poderia pegar esses tokens e vender a mercado e jogar o preço a zero e pegar todo o dinheiro para mim. Mas acredite, assim eu não fico rico de forma infinita. Eu só fico um pouco rico. Na verdade, vamos supor que existem empresas no mercado de criptomoedas que aceitem meus tokens como garantia de empréstimo, já que eles valem muito dinheiro. E o que eu posso fazer é uma coisa bem simples. Eu posso dar esses tokens como garantia e pegar dinheiro. E agora as coisas ficaram muito mais fáceis, porque com dinheiro eu posso pegar uma parte desse dinheiro, guardar no meu bolso, e o resto desse dinheiro eu posso criar o próximo token. E acredite, eu consigo promover ele de forma muito mais significativa, porque agora eu já fiz um token que teve sucesso. Parece uma história absurda, certo? Porque você vai começar a criar uma bolha especulativa sem precedentes no mercado. Ainda mais que ela foi explicada pelo CEO da terceira maior corretora do mercado de criptomoedas, o Sam, em um podcast para Bloomberg. Mas eu acho que eu preciso desenhar o que aconteceu na FTX para você entender o quão tudo isso foi absurdo. Vamos imaginar que eu crio o nosso primeiro token, o token FTT. Provavelmente você já deve ter escutado isso em algum jornal ou em alguma coisa. Esse token, ele valeu alguns bilhões de dólares. E eu posso ter feito justamente o mesmo processo que eu expliquei para você. Eu vou dividir a quantidade de tokens existentes em algumas partes, igual a ideia da máquina de dinheiro infinito. E aí o que eu faço? Eu pego uma das partes desse token e eu faço exatamente isso. Eu começo a criar inúmeros programas de incentivo para atrair os usuários. Começo a falar bastante desse token, como se ele fosse a melhor coisa do mundo. E mais do que isso, como eu sou o dono da exchange, eu começo a fazer semanalmente rituais de queima desses tokens, para que eles comecem a se valorizar cada vez mais. Olha que história incrível! Agora, só esses tokens aqui que estão na minha mão já valem 3 bilhões de dólares.
e todos os meus usuários estão super felizes, porque eu criei uma das melhores exchanges do mundo. Só que alguém esqueceu de contar uma coisa para os meus usuários, que enquanto esses 3 bilhões de tokens que estão ao mercado estão acontecendo, eu tinha guardado comigo 5,5 bilhões de dólares em tokens. E eu dei para uma das empresas que eu fundei inicialmente no mercado de cripto, em 2017, a Alameda Research. E sabe o que ela fez com esse dinheiro? Ela fez uma coisa muito simples. Ela chegou em empresas como, por exemplo, a BlockFi, que aceitam esses tokens como garantia, que valeriam ali alguns bilhões, e deu eles como garantia. E em troca, ela ganhou dinheiro. E agora que eu tenho dinheiro, eu posso escolher literalmente qualquer ecossistema que eu quiser para fazer esse processo. De preferência, um ecossistema mais novo, um ecossistema mais revolucionário e que seja um pouco mais difícil de entender, como por exemplo a Solana. E aí eu posso, sei lá, criar uma corretora descentralizada na Solana, como a Serum, e fazer o mesmo esquema de distribuir apenas poucos tokens no início. E depois eu crio outro projeto, e outro projeto, e outro projeto. E mais do que isso, quando eu perceber que a Solana não é o suficiente, eu posso começar a investir em outras blockchains que também estão sendo vistas como revolucionárias, como por exemplo uma Aptos, e começar o ciclo de forma infinita e fazer dinheiro infinito. Bem, o que eu acabei de explicar é o que provavelmente a FTX e a Alameda fizeram. Eles não fizeram um esquema ou qualquer coisa assim. Basicamente, eles convenceram você que diversos tokens tinham muito valor, quando na verdade eles só estavam inflando esse token e conseguindo criar quase que uma bolha especulativa. Porque no final é isso. No final, grande parte desses tokens podem não valer absolutamente nada, mas ninguém tinha percebido. Mas então, como tudo isso acabou? Basicamente, existe um problema muito simples que pode acontecer. Vamos supor que entre as coisas que eu fiz em toda essa história, quando eu criei o meu token FTT, eu precisei recomprar uma parte da minha empresa, porque eu queria ter toda ela para mim e fazer dinheiro infinito só para mim. E quando eu comprei uma parte da minha empresa, ao invés de distribuir tão bem esses tokens em vários usuários, e assim eles não poderiam comprometer o preço do meu token, porque o único cenário que isso me impactaria seria se todos eles decidissem vender de uma vez, o que era muito pouco provável, eu deixei uma grande quantidade de token na mão de alguém. Para ser mais exato, eu deixei 2,1 bilhões de dólares na mão do meu maior concorrente. E aí, o que acontece nesse caso? Se esse cara começar a vender esse token a mercado, as garantias que eu dei no meu token para aquelas plataformas de empréstimo, elas começam a não valer absolutamente nada. E eu precisaria devolver o dinheiro. Mas se eu já gastei o dinheiro em outros ecossistemas, eu tenho uma dor de cabeça bem grande, certo? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Há uma semana e meia atrás, foi vazado pela CoinDesk, uma reportagem no dia 2 de novembro, todos os balanços financeiros da Alameda Research, a empresa justamente que fazia todas as alavancagens e a primeira empresa do CEO da FTX, o Sam. Quando todos esses balanços foram revelados, foi mostrado que ele tinha 8 bilhões de dólares de dívida, mas tinha 14 bilhões de dólares em ativos. Só que desses ativos, 40% eram tokens FTTs e 8% eram tokens da Solana. E quando o CZ, seu maior concorrente, ficou sabendo disso, ele informou ao mercado que, dado o risco que ele observava em tudo aquilo, ele iria vender 1,2 bilhões de dólares em tokens FTT através do seu Twitter. Nesse momento, isso gerou uma incerteza no mercado. Mas, para conseguir bancar tudo isso e manter todas as coisas tranquilas, o Sam, assim como o time da Alameda, vieram a público tranquilizar todo mundo. Só que o token começou a desvalorizar e também a FTX começou a sofrer algo que ela não esperava. Saques dos seus clientes, com medo de acontecer alguma coisa com a plataforma. Até que um dia, esses saques pararam de acontecer. E a FTX indicou que iria vender por uma fração do seu preço toda a sua participação para o seu maior concorrente, a Binance. E cada vez mais começaram mais e mais saques, até o momento que 2 dias depois que o seu maior concorrente falou que potencialmente poderia comprar essa corretora, no caso justamente o que seria a aquisição entre FTX e Binance, acaba chegando um anúncio que o buraco
era muito mais embaixo. Sabe por que o buraco era muito mais embaixo? Porque os saques da FTX são um dos menores dos nossos problemas. Porque além desses saques, a gente também tem um outro problema, que é a dívida de 8 bilhões de dólares da Alameda. E mais do que isso, a alavancagem que eles geraram em todos aqueles ecossistemas. E ainda tem um problema adicional. Lembra que eu comentei das empresas de empréstimo? Se você voltar alguns meses atrás e olhar algumas notícias, você vai perceber que desde a quebra da Terra Luna, essas empresas de empréstimo estavam muito mal, porque muitas delas foram afetadas justamente por essa crise. E, felizmente, a maioria delas não quebrou, porque um bilionário de cripto salvou todas elas. O Sam. O Sam comprou duas das maiores empresas de crédito do mercado de cripto. Mas ele não comprou isso para salvar o mercado de cripto. Ele comprou isso porque ele tinha uma dívida com essas empresas. E se essas empresas quebrassem, ele seria liquidado. E com isso, a FTX também iria quebrar. Só que ao invés dele pegar e aceitar esse destino, ele se alavancou cada vez mais e conseguiu comprar essas empresas de crédito. Então o que eu estou falando para vocês é que o que está acontecendo no mercado de cripto é algo sistêmico e muito grave. Porque realmente a gente tem um risco da FTX não honrar seus saques para os seus clientes. A gente tem um risco da Alameda conseguir colocar mais de 8 bilhões de dólares a mercado em suas dívidas. A gente tem um risco de algumas das maiores empresas de crédito do mercado de cripto quebrarem. A gente tem um risco de um dos maiores ecossistemas do mercado de cripto, o ecossistema da Solana, estar extremamente alavancado. E mais do que isso, da gente perder a credibilidade com inúmeros investidores do mercado de cripto que investiram na FTX em todos os outros projetos que eles lideraram. É exatamente isso que está acontecendo agora no mercado de cripto. Eu acho que a pergunta que você está se fazendo é, beleza, mas quais são as consequências disso e como eu posso lidar com toda essa crise? Então, as consequências de tudo isso são relativamente graves. Mas antes de eu explicar elas, eu acho que eu preciso só te tranquilizar um pouco. Apesar de tudo isso, a gente continua acreditando no mercado de cripto e a gente vê muito potencial nele. E eu vou explicar tanto quem vai sair de forma positiva desse cenário, quanto também quem vai sair de forma negativa desse cenário. No curto prazo, as maiores consequências tendem a ser grandes liquidações no mercado de cripto. Ou seja, os ativos ali que a Alameda usou como empréstimo, a FTX usou como empréstimo, diversos outros players também estavam utilizando, podem ser vendidos ao mercado, o que vai jogar o preço de inúmeros criptoativos para baixo, como a gente já está vendo agora. Além disso, a gente realmente tem um risco que os investidores da FTX e de outras plataformas como o BlockFi possam perder o seu dinheiro, justamente porque elas potencialmente podem não conseguir honrar todos os saques. Então, no curto prazo, esses são dois dos maiores riscos. No médio prazo, a gente tem alguns outros pontos importantes. Talvez o principal é que ecossistemas que a FTX investiu e ajudou muito no seu crescimento podem perder uma credibilidade de forma significativa. Entre eles, na minha visão, dois dos principais são Solana e Aptos. Então são dois ecossistemas que realmente eles acabam sendo comprometidos tanto na capacidade de crescimento quanto na credibilidade perante a outros investidores e que também podem estar muito inflados em termos de valor. Seguindo um pouco mais, também no médio prazo, outra coisa tende a acontecer de forma significativa no mercado de cripto, que é a regulação. Normalmente, grandes crises, como essa que a gente está vivendo agora, são o que fazem os reguladores agirem de forma muito mais significativa, porque elas acabam prejudicando muitas pessoas. E, por consequência, a gente deve ver esse processo se intensificar no mercado de cripto daqui para frente. Outro ponto que a gente pode perceber no médio e longo prazo é o seguinte, que o fato de as empresas centralizadas tratarem de forma diferente alguns dos seus clientes e não terem uma transparência tão grande pode ser um grande risco para o mercado. E uma grande alternativa que resolve tudo isso é o DeFi, as finanças descentralizadas, que basicamente consistem em aplicações que são feitas em blockchain e todos os seus dados estão on-chain, ou seja, disponíveis em blockchain. E se vocês pararem para perceber, durante essa crise, os protocolos que mais resistiram bem e não estão sofrendo o risco de quebrar são, por exemplo, protocolos da rede da Ethereum, da Polygon e de diversas outras plataformas que faziam empréstimos com garantias e tinham regras muito claras, como a Aave. Então isso pode ser um sinal muito interessante que o mercado de cripto ainda é uma alternativa muito eficiente para a gente criar aplicações
no mercado financeiro. E aí a gente une duas coisas que são essenciais para os grandes investidores adotarem o mercado de cripto, que é o fato dele se regular mais e o fato dele mostrar que ele é mais eficiente e ele pode sobreviver a crises como dessa escala. E esse daqui talvez seja um dos pontos mais importantes de você entender. Apesar de tudo que está acontecendo no mercado de cripto, a gente continua tendo excelentes ativos que têm um potencial muito grande. O que aconteceu agora foi que, infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram ao ciclo de baixa do mercado, desde empresas multibilionárias até, infelizmente, pequenos investidores. Isso porque eles não se preocuparam tanto com questões como custódia, como alavancagem, como se realmente aqueles tokens que eles estavam investindo tinham fundamentos, entre outras coisas. E por isso, eles não sobreviveram. Mas eu quero que essa história seja diferente para você. Porque é o seguinte, se você sobreviver agora a essa que pode ser a maior crise do mercado de criptomoedas nos próximos 5 anos e continuar investindo nesse mercado da forma correta, você pode aproveitar talvez uma das melhores oportunidades, se não a melhor oportunidade de investir em tecnologia dos últimos 20 anos. Se a gente pega outras grandes crises que a gente viu no mercado tradicional, como a crise de 2001, quando a gente teve a bolha das .coms, as empresas que sobreviveram a ela se tornaram as maiores empresas do mundo. O mesmo vale para a crise de 2008, que também deu oportunidades únicas para os investidores. E é justamente o que eu quero te ensinar nessa crise, na crise de 2022. Do dia 21 ao dia 25, eu vou fazer o desafio sobrevivente, que eu vou te explicar passo a passo como você sobrevive a uma crise como essa. Eu vou te ensinar porque realmente essa é uma oportunidade incrível e você não deveria estar pensando em desistir do mercado de cripto agora, apesar de tudo que eu te contei. Eu vou te explicar como você sobrevive às grandes quedas e, por exemplo, como nesse momento a gente estava tranquilo porque a gente tinha grande parte do nosso portfólio protegido para momentos como esse. Eu vou te ensinar como você consegue estruturar sua carteira e aumentar ainda mais os seus resultados quando o mercado voltar a subir. E eu vou te ensinar mais do que isso, a selecionar justamente os ativos que tendem a sobreviver a todo esse momento, baseado justamente no que empresas em 2002 e em 2008 fizeram para sobreviver a tudo isso. Tudo isso de forma 100% gratuita, em 5 horas de conteúdo dividido durante 5 dias. Se você quer ter acesso a essa oportunidade, sem nenhum compromisso, basta clicar no link aqui abaixo e se cadastrar. Estou te esperando no dia 21 para eu te provar que ainda dá para sobreviver a essa crise do mercado de criptomoedas. Espero que você tenha gostado dessa explicação e tenha entendido justamente o que aconteceu no FTX. Se você achou que esse vídeo agregou algum conhecimento para você, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E me conta aí, você esperava que essa crise do mercado de criptomoedas era tão grave quanto eu te expliquei agora? Deixa nos comentários. Um abraço e até logo.